Lançado recentemente pela Terabyte, o monitor Gamer Ninja Rinnegan traz uma tela curva, iluminação RGB e preço interessante. Será que ele vale a pena para o seu setup? Vem comigo que eu vou te ajudar a decidir isso nesse vídeo. Com visual discreto, o Gamer Ninja Rinnegan chama atenção por apostar em um visual que agrada, graças a um layout com poucas bordas, sendo a única que foge do padrão estreito a inferior, algo que já é normal de se ver em monitores gamer, especialmente pelo posicionamento do logo. Para acompanhar esse perfil mais discreto, ele traz um pé consideravelmente fino e que aposta em acabamento em metal, o que ao menos transmite confiança e não ocupa tanto espaço na mesa. Para além do que se vê na frente, temos que o grosso do Gamer Ninja Rinnegan está escondido na parte traseira, todo em plástico do monitor, o que inclui como principal destaque as duas réguas RGB posicionadas na parte inferior, que são discretas e só se destacam se você deixar ele o setup que a traseira fique à mostra ou muito próximo de uma parede branca. Entre essas réguas, o usuário encontra a área de suporte do monitor, que consiste em uma parte interna para parafusar a base fixa original, que depois é arrematada por uma tampa plástica e dá opção apenas de inclinação, ou então por uma furação VESA 100 para utilização de suportes de parede ou mesa, o que te dá mais flexibilidade. Já no canto inferior esquerdo, que no uso torna o lado direito, temos um botão joystick para controle do monitor, que permite ligar e alterar configurações de painel, não sendo, no entanto, possível desligar ele ao pressionar. Para fechar, temos bem escondido na faixa inferior um painel de conexões que oferece a entrada para cabo de força, duas portas HDMI, duas DisplayPort, uma conexão de 3,5 mm para fone de ouvido ou caixa de som. Curiosamente também, vale a pena citar aqui que o Gamer Ninja Rinnegan traz embutido duas caixas de som que ficam escondidas também na parte de baixo do monitor, na mesma área onde são encontradas as entradas. No resumo da ópera, dá para dizer que o Gamer Ninja Rinnegan agrada por ser simples, mas não ser grosseiro ou mal feito. O acabamento é acertado e o pé confiável na medida certa. Bom, superada a parte estética do Gamer Ninja Rinnegan, é hora de falarmos do que realmente importa nele, que é a tela embarcada nesse cara aqui. Em números, temos que ele embarca uma tela curva VA-LED com resolução QHD de 27 polegadas com curvatura de 1500R, taxa de atualização de até 165 Hz, tempo de resposta de 1 milésimo de segundo e suporte de tecnologias FreeSync e G-Sync. Antes de aprofundar sobre a experiência, vale a pena citar aqui um detalhe sobre a taxa de atualização. Você deve ter percebido que eu falei que chega a até 165 Hz, e essa informação foi citada por um motivo muito simples. Esse limite é obtido apenas com a conexão DisplayPort. Caso você opte por utilizar um cabo HDMI, o limite é menor, mas ainda é bom. Você chega ali aos 144 Hz. Certamente, alguns vão se perguntar qual é a utilidade de ter um monitor curvo, e o resumo da ópera é que esse tipo de monitor é feito para te dar maior imersão, trazendo os cantos da tela mais para perto dos olhos, o que facilita o campo de visão no dia a dia. Segundo a Samsung, que também vende monitores focados no público gamer com tela curva, estudo do Harvard Medical School e do Seoul National University Hospital identificaram que esse tipo de tela ajuda a reduzir a fadiga ocular dos usuários em comparação com telas planas e monitores menos curvos, graças ao formato que foi concebido para acompanhar a curvatura dos olhos. Em termos práticos, temos que o Gamer Ninja Rinnegan agrada na experiência em geral, trazendo boa experiência na jogatina, consumo de multimídia e mais, mostrando assim uma escolha acertada para entretenimento. Não menos importante, vale a pena citar aqui para que não haja confusão. A resolução desse monitor é QHD ou, se preferir, Quad HD, ou seja, uma resolução intermediária entre o Full HD e o 4K, que também é chamado por alguns de UHD ou Ultra HD. Mas e as cores? Bom, para ter uma informação mais concreta do que temos no quesito cores, usamos o SpiderX Pro para verificar e calibrar ele e tivemos a surpresa ao ver que o monitor entrega resultados até melhores do que eu esperava sinceramente. Segundo essa leitura, o Gamer Ninja Rinnegan conseguiu atingir o marco de 97% de precisão em sRGB,
75% em Adobe RGB IP3 e 71% em NTSC, ficando consideravelmente perto dos resultados que obtivemos com o LG 24GN600, que traz tela IPS. Com isso, temos que com as configurações certas é possível ter um bom resultado de cores no Gamer Ninja Rinnegan, podendo inclusive quebrar o galho, apesar de ainda ser indicado um painel IPS caso seu foco seja o máximo de precisão em cores para edição de fotos ou vídeos. Como dito na descrição de design do Gamer Ninja Rinnegan, esse monitor conta com duas caixas de som integradas com potência de 3 watts, entregando assim uma reprodução que quebra o galho quando não se tem uma caixa de som ou um headset à mão para substituir. Além da caixa integrada, temos também uma entrada de 3,5mm que entrega bom volume para aqueles que gostam de ouvir tudo alto e que acerta nas distribuições de som, sendo um bom diferencial para quem não quer ficar olhando a traseira do desktop para plugar o fone, apesar de essa entrada também ser consideravelmente escondida no próprio monitor. Exaggerated, that's what you are. Facing it all, fearless. Lembra que eu citei aqui do botão joystick na lateral? Pois é, ele vai controlar o grosso da interação direta com o monitor, incluindo a gestão das configurações e, obviamente, o desligamento do monitor. Falando primeiro dos atalhos integrados a ele, temos que as direcionais puras entregam acesso a funções específicas, sendo elas o movimento para a direita, para regulagem de brilho, para a esquerda, com acesso à seleção de entradas, para cima, com acesso aos modos do monitor, que são o padrão, RTS, ou seja, jogo de estratégia, FPS, que é o jogo de tiro, jogo, filme ou foto, sempre trocando, deslizando para cima. Já no movimento para baixo, temos acesso ao crosshair, ou se preferir, a mira fixa na tela, sendo exibido 3 potenciais opções, que são a cruz simples, o ponto vermelho e uma maior, também em formato de cruz, mas com áreas adicionais para maior precisão. Vale observar, para trocar é preciso pressionar o botão para fazer sumir a opção atual e posteriormente jogar novamente para baixo até chegar à opção da sua preferência. Por fim, ao pressionar temos a repetição do acesso aos modos do monitor ao deslizar para cima e das entradas ao deslizar para a esquerda. Complementando, temos o desligar ao jogar para baixo e o menu configurações na direita. Por óbvio, nas configurações você pode fazer os ajustes mais profundos no monitor, com principal destaque para a opção Outro, que concentra as configurações importantes para jogadores, como o modo FreeSync ou Adaptive Sync, o HDR, BRT, Flicker Free e o efeito de luz, que permite o desligamento da iluminação RGB na traseira. Outra opção relevante é a de áudio, que permite a regulagem do volume e também o mudo tanto na caixa integrada como também do fone de ouvido, caso você opte por plugar ele diretamente na entrada 3,5 integrada ao monitor. Com preço oficial que gira na casa dos R$ 1.200, o Gamer Ninja Rinnegan é normalmente visto em preços bem abaixo disso, incluindo vezes que ficou bem próximo dos R$ 1.400 ou menos. Para esse corte de preço e considerando o que é oferecido, dá para dizer que o Gamer Ninja Rinnegan é uma boa opção, especialmente quando pensamos em especial na resolução Quad HD e na taxa de atualização, disputando em preço com opções que normalmente oferecem no máximo um painel Full HD com 120 ou 144 Hz. Como ponto que achamos negativos no caso do Gamer Ninja Rinnegan, temos apenas o fato de que não é possível configurar a iluminação RGB disponível, além de ser consideravelmente fraca, podia ser um pouquinho mais forte para dar aquele up no setup. Assim como outros produtos da marca, o monitor Gamer Ninja Rinnegan pode ser comprado diretamente no site da Terabyte, com desconto para pagamento à vista ou parcelamento em até 12 vezes sem juros nos cartões,
E como sempre, o link está aqui no comentário fixado para você achar ele mais fácil. Não menos importante, como sempre, eu encerro aqui esse vídeo convidando você para deixar aquele like bonito que só você consegue liberar. E caso não seja inscrito aqui do canal, para você se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. Aqui a gente fala de periféricos, smartphones, tablets e muito mais. Já para aqueles que quiserem interagir mais, é possível também seguir a gente nas outras redes sociais, sempre através do @EpicGeek, incluindo o nosso lá no Telegram, com o nosso grupo oficial. Por enquanto eu fico por aqui, agradecendo a sua presença e esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.